Olá, amigos do Face, amigos, amigas, estamos aqui, viu? Vamos começar já os nossos 60 minutos. Daqui a 1 minuto estaremos já trazendo as notícias do dia para todos vocês aí. Ok? Vamos lá, vamos compartilhar nossa página com mais outras páginas. 60 minutos. 60 minutos. A informação, a utilidade pública, o compromisso com a verdade e com a comunidade. Jornalismo levado a sério. 60 minutos. Está no ar. 60 minutos. 60 minutos. Apresentação, Ernesto Albuquerque. São 11 horas e 36 minutos. Muito boa tarde, muito bom dia para todos os amigos que estão aí no nosso 104.9, também quem está no Face, quem está no YouTube, no Twitter. Uma boa tarde, bom dia para todo mundo, transição aí da manhã para a tarde, né? E também através dos aplicativos da Rádio Cidadania, o TuneIn e o Rádiosnet, além de outros que você encontra a cidadania em qualquer parte do Brasil e do mundo. Estaremos mostrando as notícias do dia a partir de agora, às 11h37. Vamos aos destaques da edição de hoje. Produção e apresentação, Ernesto Albuquerque, cuidados técnicos, Oswaldo Titonelli. Os apoiadores culturais, as importantes empresas conosco. Os amigos, amigas que aniversariam neste dia 24 de maio. Estaremos falando das notícias mais importantes do dia, daqui da cidade, do Brasil e do mundo. Estaremos falando da prisão do Tucano Azeredo. Ele se entregou à polícia ontem. A greve dos caminhoneiros, estaremos mostrando várias notícias, inclusive o retrocesso do governo, que o governo acabou cedendo parte para os caminhoneiros, mas ainda a greve deve continuar. Também estaremos falando do Giro Internacional, com as matérias internacionais da Rádio França Internacional, nossa parceira. Também estaremos falando de História Hoje, lembra do Código Morse? Interessante falar do Código Morse em plena época, em plena era da tecnologia e da internet. Também estaremos falando aí de saúde. Saúde, vamos falar um pouquinho por que é importante vacinar as gestantes, porque é importante também essa questão da mortalidade infantil, que está aumentando depois de 13, 14 anos de queda, em razão de determinadas medidas aí. E também estaremos falando de outras informações aí de saúde para vocês, tá ok? As notícias aqui da cidade, a previsão do clima, tudo isso estará aqui nos 60 minutos, até 12h30, Ernesto Albuquerque trazendo as informações para vocês da Cidadania FM. Vamos aos nossos apoiadores culturais. Cidadania FM, 60 minutos. Clínica de Vacinação, Largo São Benedito 103, fone 3732-8676, Centro, Avaré. Cidadania FM, 60 minutos. Farmaguide, Rede Multidrogas, Rua Minas Gerais 601, fone 3732-4089. 60 minutos. Jornalismo levado a sério. A notícia como ela é. São 11 horas e 39 minutos. Quem será que faz aniversário hoje? Vamos dar uma olhadinha aqui na nossa agenda de amigos da cidadania, que nós temos aqui na Rádio Cidadania, e também
na página nossa do Face, que já está compartilhada com várias outras páginas aí. A Marilene Gomes de Moraes dos Santos, lá da Unimed, parabéns. A Maria José Ribeiro de Oliveira, a Karen Cristino Scarpelli, o doutor Faria, aniversário hoje, doutor Fernando Pimentel, já falecido, foi 3 vezes prefeito de Avaré. Doutor Vinícius Cavalcante, aniversariante de hoje, a Marlene Pisa e a que mais? Josefina Rofini, é isso, né? Parabéns aí a todos os amigos, amigas que estão aqui na nossa página e também os amigos do Face. Vamos dar uma olhadinha aqui. A Adriana Alexandre Rossi, Valmir Machado, parabéns. Elza Dias, Marlene Camargo, Maísa Negrão, Leia Cristina, o Vinícius, que eu já comentei, a Marilene Moraes, a Dona Média e Luiz Carlos, todos estão aqui na nossa página do Facebook. E vamos à previsão do clima, nesse momento, 21 graus aqui nos estúdios do Largo São Benedito. Também vamos à previsão do clima, se há previsão de chuva hoje ou não. Não há previsão de chuva, a temperatura oscilando entre 12 e 25 graus. Temos também a umidade relativa do ar entre 51% e 100%, e mais ainda, às 6h45 nasceu o sol, ele vai se pôr às 17h39. Temos aqui a prestação de serviços e algumas informações. Temos a festa aí dos 85 anos da CIA hoje à noite, lá na TAI Veículos. Temos também que no dia 25 de maio teremos o Dia Mundial do Ceramista, que na verdade é 28 de maio, mas a festa vai ser às 4 horas da tarde, dia 25, lá exatamente na Casa de Artes e Artesanato Floriza Souto Fernandes. Temos também que o dia 18 de maio foi o Dia Nacional de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, até já comentamos isso, e lembrando que para qualquer denúncia tem o telefone do CREAS, 3732-6012, Conselho Tutelar de Avaré, 3732-1199, e a Polícia Militar, 190. Já o Disque Direitos Humanos é o número 100 redondo, né? Ok? Qualquer denúncia com relação a abusos e exploração de crianças e adolescentes, são esses os telefones que você deve ligar. O casal está procurando trabalho ainda, né? Não achou ainda trabalho? Não, acho que não, né? 997-90-4204, trabalho na área rural, como caseiro. O pessoal aí é um casal, na verdade, que faz a atividade do campo. 997-90-4204. Apoiadores culturais aqui dos 60 Minutos, nós temos o escritório Esquina do Fórum, que fica exatamente na rua Paraíba, 1486. O telefone é o 3732-3514. E também tem o fax, né? 3732-1020. Ainda usa fax, ô Tonelli? Pouco, né? Bem menos, Hoje, com os e-mails, acho que usa-se muito pouco. A NT Chaveiros, Avenida Paranapanema 263, 3732-1779, chaves codificadas, abertura residencial, abertura veicular, e o 24 horas, 997-61-1501. Aliás, esses dias eu estava vendo, houve, se não me engano, mais de 90 mil cancelamentos de linha fixa, viu? Aqui no acho que é dado do Estado de São Paulo, isso. E mostrando realmente que o pessoal já não usa pouco. Em casa mesmo eu uso pouquíssima linha fixa. Acho que isso não é diferente para as outras casas, né? Imagino que hoje, com o advento do celular e com a penetração do celular aí em todas as vidas e todas as residências, realmente a coisa mudou bastante. A UDI Ressonância Magnética, Rua Mato Grosso, número 800, segunda a sexta-feira, 3732-3264. Miranda Táxi também, apoiando a cidadania, 997-299608. WhatsApp, você marca aí com antecedência, viagem para qualquer ponto do Brasil. Abrindo os blogs informativos aqui da Estância Turística de Avaré para as notícias locais. E vamos dar uma olhadinha nos amigos que já entraram na nossa página, né? Vamos dar uma olhadinha aqui. Tem aqui o Orlando Rufini, dizendo aí, boas horas, é isso aí. Abraços para a dona Josefina Rufini, 89 anos, né? Já falamos o nome dela aqui, viu, Orlando?
Parabéns aí, muita saúde, como ele está dizendo, ela realmente está com muita saúde. Parabéns, que maravilha. O Pedro Assum está lá em São Paulo, né? Ele está dizendo um bom dia para nós, bom dia para o Pedro Assum. Azeredo preso, ele está fazendo um comentário, e diziam que PSDBistas não iriam para a cadeia. É uma vitória para o país, por mais tardia. Sim, foi extremamente tardia, né? Demorou só 20 anos, viu, Pedro Assum? Então, realmente, pense justiça. Eu acho que tem que, quem tiver prova confirmada, realmente tem que ir para a cadeia. Não pode prender sem provas, né? Isso já não dá, né? Quer dizer, prender sem provas, sem a prova cabal, né? Apenas por convicção, não dá. Então, o caso do Azeredo, dizendo aqui o Pedro Assum, por mais tardia que possa ser, temos que acreditar na justiça. Claro, temos que acreditar na justiça, senão, a partir do momento que a gente desacredite da justiça, só que a gente pede uma justiça justa e não seletiva, né? Esse é o detalhe, né? Que não haja zucolotos da vida, né? Que não haja basto, né? Que leva alguma vantagem para proteger certos delatores e tal. Tudo isso tem que ser esclarecido, né? O Tacla Duran, lá na Espanha, está dizendo que precisa ser esclarecido, sim, né? É isso aí. A Renata Soares Borba, pastor Levi Carvalho, bom dia a todo mundo aí. Filas e filas, diz a Renata, nos postos de saúde. Será que vai ter resultados? Realmente a gente está esperando, está faltando profissionais. A prefeitura está com dificuldades de contratar, os médicos não têm interesse pelo salário que é remunerado a participar dos postos de saúde, e a solução realmente é investir na saúde básica. Eu acho que essa é importante, principalmente com o médico de família. Essa é a tendência em todo o Brasil aí. Renata abraço conosco também, Renata Soares Borba, Anair Gomes de Oliveira, está pedindo para mandar um abraço aos nossos caminhoneiros, que Deus abençoe a todos, é verdade, abraço aos caminhoneiros e que tem aí uma boa solução. Quer dizer, o que não dá na verdade, ter reajuste diário, praticamente, de diesel e gasolina. Não tem sentido, né? Não tem sentido. Mas, como a política do Pedro Parente, que é o responsável pela Petrobras, o presidente da Petrobras, mudou a partir de 2016, e agora é paridade com o dólar. Baixou o dólar, baixa a gasolina. Subiu, só sobe, né? Aumenta. Então, ou muda a política de governo, ou reduz os impostos. Parece que já reduziram alguns impostos aí. Vamos ver que realmente qual solução vai dar. Eu estou realmente bastante preocupado, e todo mundo está preocupado. Algumas cidades já faltando os gêneros básicos, faltando combustível, né? Pelo menos a informação que a gente tem via imprensa. Roberto Andrade está conosco, o Andrews Moura também, o Vane Garcia, são amigos aí que estão acompanhando a Cidadania FM. Vamos à primeira notícia, então? Já citamos a prisão de Azeredo e tem uma matéria da agência Rádio Web que fala exatamente sobre isso. O ex-senador e ex-governador de Minas Gerais, Eduardo Azeredo, do PSDB, se entregou em uma delegacia de polícia de Belo Horizonte no início da tarde desta quarta-feira. Ele foi encaminhado ao Instituto Médico Legal para exame de corpo de delito e então levado a uma sala especial no quartel do Corpo de Bombeiros, onde começou a cumprir a pena de 20 anos e 1 mês de prisão. Ela foi determinada na noite de terça-feira, depois que o Tribunal de Justiça do Estado rejeitou o último recurso em segunda instância com efeito suspensivo da pena. A defesa de Azeredo também entrou com um habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que negou o pedido em caráter liminar. Nesta quarta, o político deu apenas uma breve declaração à imprensa. Eu sou inocente, a decisão é injusta. O espaço onde Azeredo cumpre a pena tem 27 metros quadrados, uma mesa de apoio e um banheiro com chuveiro elétrico. O local é uma sala de Estado Maior, como explicou o delegado Aloísio Fagundes. Na condição de ex-governador de Minas Gerais, é uma prerrogativa que ele possui como sendo ex-comandante das forças militares estaduais. Azeredo foi condenado por peculato e lavagem de dinheiro. Ele é o primeiro político detido pelo esquema, que desviou pelo menos 3,5 milhões de reais de estatais mineiras para a campanha de reeleição do Tucano ao governo do estado em 1998. Agência Rádio Web de Belo Horizonte, Joyce Copstein. Notícias com credibilidade.
Jornal 60 Minutos, com Ernesto Albuquerque. 11h49, também matéria da MSN aqui, o ex-governador de Minas se entregou à Polícia Civil de Minas Gerais na tarde de quarta-feira. Ele vai ficar a uma distância de cerca de 1 quilômetro do próprio apartamento onde ele morava. Tem gente que já colocou aí no Twitter, viu, Torani, que o Lula está a 440 quilômetros de onde ele mora e o Azeredo vai ficar a 1 quilômetro. Facilita realmente as visitas, né? Agora, são coisas diferentes, né? Precisa ter prova, como eu disse, para realmente a pessoa ir para a prisão e um período como esse de 20 anos aí. O assunto do dia, na verdade, é a greve, né, dos caminhoneiros. Então, a gente já vai para esse assunto, temos aí notícias várias, temos 3 matérias sobre essa greve que já dura 4 dias. Vamos à primeira delas, da agência Rádio Web. O quarto dia da greve dos caminhoneiros é marcado por longas filas nos postos de combustíveis e restrições ao transporte público. No Rio de Janeiro, apenas 30% dos ônibus estão circulando, segundo a FETranspor. Em Porto Alegre, os ônibus vão passar de hora em hora, fora dos horários de pico. Já em São Paulo, onde a expectativa era de que 40% da frota deixasse de circular, a redução foi de apenas 3%. Restrições ao transporte público também são registradas em Belo Horizonte, Recife, Aracaju e diversas cidades do interior paulista. Em várias partes do país, os postos estão acabando seus estoques de combustíveis. Em Santa Vitória do Palmar, no sul do Rio Grande do Sul, a Prefeitura decretou estado de calamidade pública e se outorgou o direito de desapropriar combustíveis de terceiros para manter os serviços essenciais. A greve dos caminhoneiros também afeta os serviços dos aeroportos, que estão esgotando seus estoques de combustíveis. Por isso, a orientação da Infraero é que os passageiros liguem para a companhia aérea para consultar a situação dos voos. O aeroporto de Congonhas recebeu combustível na noite desta quarta-feira com apoio de uma escolta e opera normalmente nesta quinta-feira. Os caminhoneiros reclamam do alto preço do diesel. Nesta quarta, a Petrobras anunciou a redução de 10% do preço deste combustível por um período de 15 dias. Mesmo assim, as manifestações seguem nesta quinta-feira, com bloqueios de rodovias em pelo menos 18 estados. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Fernanda Wenzel. 60 minutos. Jornalismo levado a sério. A notícia como ela é. Matéria no Twitter, que é do UOL Notícias. Em 3 dias, caminhoneiros levam o governo Temer à lona. Que nenhum boxer, aí, pugilista, hein? O governo Temer, Michel Temer, não aguentou 3 dias de greve de caminhoneiros. Sentiu o peso político de um país à beira de uma paralisação geral. Realmente, a questão do abastecimento, a questão da falta de combustível, a questão de gêneros básicos não sendo entregues, e afeta todo o setor da economia. O poder, naturalmente, uma paralisação de caminhoneiros é realmente enorme, né? Então, o governo tem que tomar medida, como alguém comentou na televisão ontem, eu estava observando, que essa sinalização já vinha há um tempo. O governo, na verdade, acabou empurrando com a barriga e a coisa aconteceu, essa calamidade pública. Temos mais 2 matérias, mais uma delas, falando exatamente do retrocesso, ou melhor, a Petrobras resolveu dar uma diminuída no preço do diesel. Vamos a essa matéria. A paralisação dos caminhoneiros em todo o país obrigou a Petrobras a reduzir o preço do diesel nas refinarias em 10%, aproximadamente 23 centavos. A Associação dos Caminhoneiros havia pedido uma queda entre 40 e 60 centavos. Em entrevista coletiva na sede da empresa no Rio de Janeiro, na noite desta quarta-feira, o presidente da Petrobras, Pedro Parente, explicou que a medida vale apenas para os próximos 15 dias, a partir desta quinta-feira. Parente justificou a decisão, dizendo que visa contribuir com as negociações entre governo e entidades que representam os caminhoneiros. A decisão é de manter o preço fixo por esses 15 dias. Não tem, digamos, hipótese de uma reversão dessa decisão, né, caso se verifique que ela não contribuiu para os objetivos pretendidos. Nós
achamos que essa contribuição tem que permanecer por este prazo, uma vez mais esperando que seja entendida com este objetivo. Você está ouvindo 60 Minutos, jornalismo com credibilidade. 11h55, eu estou vendo o Twitter aqui, o Zé Simão sempre fazendo as piadinhas dele, o Zé Simão que tem um humor cáustico às vezes, hein? Botou a foto assim do Temer assim, ó, com a mão na cabeça, viu? Sabe o que ele escreveu? Caminhoneiros ameaçam Temer com desabastecimento de Viagra. E botou ele com a cabeça meio pensativa lá. Que coisa. Aí, fazer piada nessa hora não é brincadeira, não? E temos aí a Helene Hernandes conosco, olá também para você, a Antônia Félix também. E vamos à última notícia sobre a questão dos caminhoneiros, que é o pedido de posse pela Justiça de Rodovias. Vamos lá. O juiz Marcelo Pinheiro, da 16ª Vara Federal do Distrito Federal, concedeu a reintegração de posse de 6 rodovias federais bloqueadas pelos protestos de caminhoneiros. A decisão atendeu a um pedido da União e autorizou o uso da força para a liberação imediata do tráfego nas BRs 040, 050, 060, 070, 080 e 251. Nesta quarta-feira, a Infraero informou que 5 aeroportos corriam risco de ficar sem querosene devido à retenção de cargas. No terminal de Congonhas, em São Paulo, e nos aeroportos de Palmas, Recife, Maceió e Aracaju, o combustível seria suficiente apenas até esta quarta, enquanto outros 6 aeroportos teriam estoque para mais um dia. Em Brasília, o aeroporto Juscelino Kubitschek suspendeu o pouso de aeronaves com pouco combustível. O movimento afetou ainda a produção e distribuição de carne no país. Associações do setor estimam que até 208 frigoríficos podem parar a produção, caso a situação não volte ao normal até esta sexta-feira. A interrupção de rodovias também provocou desabastecimento de supermercados e postos de combustíveis, gerou atrasos e redução nas viagens de ônibus e impactou nas operações dos Correios em todo o país. Agência Rádio Web de Belo Horizonte, Joyce Kopstein. Cidadania FM, Jornal 60 Minutos. 11h57, engenheiros da Petrobras apontam o culpado pelo caos. Isso em carta aí, divulgada pela imprensa ontem, os engenheiros da Petrobras dizendo que o culpado é o Pedro Parente, que é o presidente da Petrobras, pela mudança de política, atrelando a variação do dólar. Aí fica reajuste praticamente diário, o que é totalmente maluco e inviável, em nossa opinião. E vamos também, uma outra aqui que eu quero até dar uma olhadinha nessa matéria, daqui a pouquinho eu comento, um provável julgamento do TSE, uma causa bastante complexa aí. E vamos às notícias locais. 1 milhão para pintar postes repercute na região em cidades distantes, diz a matéria do jornal do Ovunier. Nós comentamos até essa matéria, foi o Cabo Sérgio que levou à Câmara, né, essa informação, que já era de conhecimento geral, mas somando as várias licitações, passa de R$1 milhão investidos em poste, literalmente, hein? Com a repercussão da matéria de ontem, falando sobre o gasto em postes, em pintura de postes em cidade, o Jornal do Goiás recebeu vários e-mails, e até mesmo de outras cidades, de pessoas perguntando se a redação não havia errado o valor, pois, segundo eles, seria impossível o prefeito gastar uma quantia tão elevada para pintar postes. Aos e-mails que vieram de outras cidades, algumas distantes, diz aí o Goiás, que teve que explicar que o caso é tão verdadeiro que foi pauta da Palavra Livre, foi o Cabo Sérgio que citou, entre outros vereadores. Por outro lado, muitos que seguem esse jornal são sabedores de muitas coisas, ele faz uma série de comentários aí. Então, realmente, é assustador até você falar que gastou R$1 milhão em postes, né, em pintura de postes. Que prioridade esquisita, né? Ou estranha, né? Realmente esotérica. Vamos lá, em frente. Protesto continua na SP255, diz aqui o Jornal do Goiás também, protesto de caminhoneiros da rodovia João Pelão, na SP255, perto ali do posto Pisungão, em Abaré. O movimento é pacífico e acompanhado pela polícia rodoviária. Aliás, está em todo o país, tem cidades aí que está faltando, como São José do Rio Preto,
estava, pelo menos até ontem à noite, faltando querosene de aviação para aeroporto, né? E realmente, até a matéria mostrou que lá em Brasília não estão aceitando o pouso de aviões com pouco combustível. O vereador quer solução para o caso do amianto em Avaré, foi o vereador Barreto que falou, solicitando à Secretaria Municipal do Meio Ambiente e da Indústria, Comércio e Tecnologia, que apresente soluções para a retirada do amianto que se encontra no barracão da antiga empresa Incoalco, indagando se existe um projeto em andamento no sentido de proceder à retirada do mineral, que todo mundo sabe, é muito perigoso, pode causar problemas respiratórios, até mesmo câncer de pleura, famoso mesotelioma de pleural, né? Barreto solicitou à Secretaria Municipal de Indústria e Comércio para que a mesma venha propor e oferecer às empresas as quais estejam interessadas em instalar-se no município, mais precisamente naquele barracão, e proceder à retirada do estado amianto em contrapartida aí de se instalar no local. É uma sugestão do atuante vereador Barreto. O caso do amianto é um problema muito antigo, todo mundo se lembra, já foi removido parte e ficou outra grande parte no local. O vereador pede providência sobre o limite prudencial da prefeitura. Foi um requerimento do vereador Ernesto Albuquerque, justamente perguntando qual é o planejamento que a prefeitura tem no sentido de reduzir o comprometimento das finanças para poder dar reajuste para os servidores. E qual é o cronograma, o que vai fazer efetivamente com relação a gratificações, com relação a cargos comissionados, com relação a horas extras que às vezes são questionadas. É isso, basicamente, a pergunta feita ao Executivo. São exatamente 12 horas e 1 minuto, meio-dia já, hein? Passa o tempo, né? Vinícius Nogueira Rodrigues também está conosco. O Jornal Avaré Urgente, o blog informativo do Marcelinho, diz que Neno Gerdulo assumiu a prefeitura de Cerqueira César, no lugar do prefeito que foi cassado. O idoso é preso após a polícia encontrar drogas escondidas em pneus. Coisa, hein? É droga para todo lado, até em pneu. E também outra informação, às 12 horas e 2 minutos, o movimento dos caminhoneiros, também é destaque no blog Avaré Urgente, e diz que saúde é desativada em Avaré temporariamente, por causa da reforma do postão. Essa é a informação da própria prefeitura, que teve que desativar o Disque Consulta, o Disque Saúde. São matérias do jornal Avaré Urgente. Abrindo o jornal O Victoriano, também aqui da nossa estância turística de Avaré. Vamos dar uma olhadinha nas principais manchetes. Gilberto Barros, lembra do Gilberto Barros? O Leão palestrou ontem na Câmara de Avaré, esteve aí falando a Semana da Imprensa, que aí do Vale da Proma está promovendo, né? Guerra provoca correria aos postos de combustível. Estive aí no posto que eu frequento e perguntei para o responsável. Ele me disse o seguinte: diesel tem ainda o suficiente e gasolina está baixando o reservatório, viu? Um posto importante aqui da estância turística de Avaré. Então, sem causar alarme, né? É bom tomar as precauções aí de abastecimento. Avaré recebe o programa Saúde na Estrada nesta quinta-feira. Motoristas abandonam veículos com mais de 120 quilos de maconha. Que coisa, hein? Abandonaram, saíram correndo, deixaram lá o veículo com 120 quilos de maconha. O programa Saúde na Estrada da CCR Vias, né? Empresa fiscalizada pela ATESP, que vai apoiar o programa Saúde na Estrada, que acontecerá no posto Bisongão 3, localizado no quilômetro 247 da Castelo Branco. Esse programa tem o objetivo de levar saúde, informação e prevenção àqueles que passam grande parte da vida atrás do volante, que são os caminhoneiros aí. Os principais exames oferecidos são glicemia, pressão arterial, cuidado visual, entre outros. Portanto, lá no posto Bisongão 3, 247, horário quilômetro 247, o horário das 8 às 5 da tarde de hoje. Quem passar por lá tem uma foto aqui mostrando as barracas, né, para justamente serem melhor acomodados para esses exames aí.
São exatamente 12 horas e 4 minutos. Tem mais informações aqui. Vamos ao Giro Internacional, Rádio França Internacional, parceira da cidadania. Internacional. Daniela Franco. Paris, 24 de maio de 2018. Essas são as principais notícias desta quinta-feira. O míssil que provocou a queda do voo MH17 da Malaysia Airlines em julho de 2014, quando o avião sobrevoava a Ucrânia, foi disparado de uma unidade militar russa, revelaram nesta quinta-feira investigadores que trabalham no caso. A explosão da aeronave causou a morte de 298 passageiros e tripulantes em pleno conflito armado da anexação da Crimeia. A Rússia sempre negou qualquer responsabilidade no caso. O conflito no leste da Ucrânia deve ser um dos assuntos espinhosos a serem discutidos nesta quinta-feira entre o presidente francês Emmanuel Macron e o presidente russo Vladimir Putin em São Petersburgo. A viagem de Macron à Rússia tem o principal objetivo de discutir a salvação do acordo nuclear iraniano, apoiado por Moscou, mas o presidente francês também deve tentar conversar com Putin sobre assuntos que os dois países divergem, não apenas o conflito na Ucrânia, mas a guerra na Síria, em que França e Rússia estão em lados opostos do fronte. A terceira edição do Salão Internacional das Startups, o Vivatech, é inaugurada hoje em Paris, com todas as atenções voltadas para a África, que registra uma importante expansão das startups. No total, o salão acolhe representantes de 1.800 empresas de todo o mundo, com a expectativa de atrair 80 mil visitantes. O evento também chama atenção ao receber grandes nomes da tecnologia mundial, como o presidente do Facebook, Mark Zuckerberg, e o diretor-geral da Microsoft, Satya Nadella. O professor de Direito Giuseppe Conte, indicado na quarta-feira pelo presidente italiano Sergio Mattarella para formar um governo na Itália, começa a negociar seu ministério hoje. A pasta mais delicada é a da economia, pelo impacto negativo que o programa da coalizão, formada pelo movimento antissistema 5 Estrelas e a ultranacionalista Liga, pode causar à zona do euro. No entanto, o futuro primeiro-ministro, que se define como advogado de defesa do povo italiano, deve se posicionar como um simples executor do programa definido por Luigi Di Maio e Matteo Salvini, líderes da coalizão MS5 e Liga. A vice-ministra norte-coreana das Relações Exteriores, Choi Son-hui, classificou nesta quinta-feira de estúpidos os recentes comentários do vice-presidente americano Mike Pence sobre as negociações sobre a eliminação das armas nucleares da Península Coreana. Na segunda-feira, Pence declarou ao canal Fox News não ter qualquer dúvida sobre a possibilidade do presidente americano Donald Trump abandonar o diálogo previsto com o líder norte-coreano Kim Jong-un se perceber que não haverá resultados. Já a chanceler norte-coreana disse que se os Estados Unidos persistirem em declarações que classificou de insultantes, vai sugerir que o regime cancele definitivamente a cúpula com os Estados Unidos, prevista para ser realizada em 12 de junho. Rádio França Internacional em parceria com a agência Rádio Web. Cidadania FM, Jornal 60 Minutos. 12 horas 8 minutos. Um abraço para a NT Chaveiros, o DI Ressonância Magnética, também o Miranda Táxi, o escritório Esquina do Fórum para MyGrid e a nossa clínica de vacinas também. Giovanna Antonângelo conosco, sempre acessando aí o Face. Um abraço aí para todos os amigos. E vamos em frente com mais informações aqui. A gente sempre trazendo as últimas notícias para vocês. Falamos bastante da greve dos caminhoneiros. Vamos falar um pouquinho agora que a Câmara dos Deputados aprovou na quarta-feira o texto principal do projeto que trata da reoneração da folha de pagamentos de diversos setores. E de olho na recente crise, que provocou protestos de caminhoneiros em todo o país, também reduziu a zero a incidência do PIS/COFINS sobre o óleo diesel. Já a Petrobras reduzirá em 10% o valor do diesel nas refinarias a partir de hoje, em uma decisão excepcional que visa permitir um diálogo entre o governo e representantes dos caminhoneiros. O ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, determinou a exoneração imediata do diretor de administração da FUNAI, Francisco José Nunes Ferreira. A decisão foi tomada após publicação na quarta-feira
de reportagem que revelou áudios de conversas entre o Francisco Ferreira e o ex-coordenador de tecnologia de informação da FUNAI, Bruno Rebelo. Moro manda prender Delúbio Soares, está dizendo aqui a MSNI, ele ficou de se entregar hoje após a decisão do TRF4. Está aí. Supremo Tribunal de Justiça mantém condenação e reduz pena do Cachoeira. Lembra do Cachoeira? Que foi o pivô aí. Comecei lá do mensalão, né? Uma história muito mal contada, uma gravação que envolvia Roberto Jefferson, e, de repente, a coisa tomou outro rumo. Interessante, né? Trump, que governa através do Twitter, diz que não pode mais bloquear seus críticos no Twitter. Houve uma decisão judicial que diz que o presidente Trump, que gosta de twittar, não vai poder mais bloquear os seus críticos no Twitter. Que situação? A justiça decidiu e o presidente Donald Trump terá de acatar. Ele não mais, portanto, poderá bloquear os seus críticos. E ele, que dívida dura de presidente, não pode nem bloquear, né? Mega Sena acumula e vai a 10 milhões de reais. Aconteceu ontem esse sorteio, em 2043 a Mega Sena, nenhum apostador acertou as 6 dezenas, hein? E o prêmio máximo acumulou para 10 milhões para o próximo sábado. No futebol, aí o Palmeiras empatou, né? O Flamengo também conseguiu empatar com o River, o Palmeiras empatou na Copa do Brasil, e o River foi acho que foi na Libertadores, exatamente. E ambos aí estão passando as fases posteriores desses campeonatos. São tantos campeonatos que a gente que acompanha mais ou menos o futebol acaba se perdendo um pouquinho. Uma matéria muito interessante da BBC Brasil, agora estou olhando com mais carinho a página da BBC Brasil e do El País Brasil também. Essa matéria só vou dar um breve comentário e depois eu vou no programa de sábado, que fala de saúde, às 9 horas da manhã, talvez a gente faça uma análise melhor. É uma matéria que mostra as 10 doenças e uma hipótese que são um risco global para a saúde. A Organização Mundial de Saúde revisou sua lista de doenças prioritárias, como faz periodicamente. São doenças que, pela falta de remédios e vacinas para combatê-las, têm potencial de se tornarem epidemias e que serão focadas pelos esforços de pesquisas da Organização Mundial de Saúde. Se a gente falar o nome dos vírus, até para médico, são vírus muitas vezes estranhos. Por exemplo, o ebola, muita gente já falou, né? É uma delas. Outra é vírus Embra, vírus Nipah, febre hemorrágica da Crimeia e do Congo, vírus de Marburg, febre de Lassa, síndrome respiratória por coronavírus do Oriente Médio, síndrome respiratória aguda grave, que esse é causado por vírus influenza, né? Então, esse já é mais conhecido. Febre do Vale Rift, Zika, que também entre nós a gente conhece mais, né? E a doença X. Então, nós vamos depois ler com carinho essa matéria e vamos dar uma resumida aí no sábado, dentro do programa Médico Repórter. Um abraço aí para o Marcos Campanhã, para Lázara Souza e para Ilza Antônia Brasil, Zil, né? Bom dia, boa tarde para todos vocês aí. Outro assunto também que nós vamos abordar sábado é a questão do mistério de como a malária se tornou uma doença letal para os seres humanos, foi desvendado por um estudo genético publicado recentemente. Tá aí. Malária acontece em todo mundo, aqui no Brasil também, é bastante preocupante. São 12 horas e 13 minutos, temos mais informações. Vamos a mais notícias da agência Rádio Web. Agora o assunto é História Hoje. Lembram do Código Morse? Vamos lá. Sons contínuos e pausas longas ou breves. Uma combinação específica de pontos e traços capazes de representar todas as letras do alfabeto e todos os números. Essa é a base da comunicação por Código Morse. Desenvolvido por Samuel Finley Morse em 1835, esse é um sistema binário de representação à distância e que ficou mundialmente conhecido
por código Morse. Mas foi somente em 24 de maio de 1844 que Morse conseguiu enviar a primeira mensagem telegráfica. Provavelmente você já ouviu alguém falar sobre o código, ou já ouviu sendo utilizado em filmes. O mundo está repleto de símbolos, pontuações, letras, palavras, frases. Por meio dos sinais gráficos, aprendemos a codificar o que queremos dizer. Caracteres que expressam quantidades, pensamentos, sentimentos. As pessoas sempre tiveram a necessidade de dizer ao outro algo ou alguma coisa. Ainda nos tempos dos homens das cavernas, as pinturas rupestres já esboçavam esse desejo. Um salto no tempo e combinações, organizações de símbolos passam a formar palavras e frases. E de qualquer ponto do globo, passamos a nos comunicar em longa distância. Os grandes navegadores foram os que mais desfrutaram dessa tecnologia. E foi no Estreito de Dover, em 1899, que foi realizado oficialmente o primeiro resgate no mar, depois de um pedido de socorro utilizado em código Morse. Com a intervenção do telefone no fim do século XIX, o código Morse caiu em desuso. Imagine agora, em tempos de internet, que um simples notebook, tablet ou celular te conectam imediatamente com alguém que está do outro lado do mundo. Muitos sequer sabem o que é código Morse. Todavia, em situações extremas, como em um naufrágio, por exemplo, somente o código Morse é capaz de enviar uma mensagem. Por essa e por outras razões, em 24 de maio de 2004, no aniversário de 160 anos da primeira transmissão telegráfica, a União Internacional de Telecomunicações adicionou o caractere @ ao código Morse, com um AC juntos. O novo caractere facilitou o envio de endereços de correio eletrônico por código Morse. Vale ressaltar que essa foi a primeira edição ao código desde a Primeira Guerra Mundial. História hoje. Sonoplastia, Messias Melo. A apresentação, Carmen Lúcia. Uma produção da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição, Rádio Agência Nacional. Cidadania FM, 60 minutos. Clínica de Vacinação, Largo São Benedito 103, fone 3732-8676, Centro, Avaré. Cidadania FM, 60 minutos. Farmaguide, Rede Multidrogas. Rua Minas Gerais 601, fone 3732-4089. Jornal 60 minutos. Com Ernesto Albuquerque. 12 horas e 17 minutos. Um abraço aí para Toninha de Ângela, Fátima Zedan, Fábio Zambelan também com a gente. Abraço para todos os amigos que estão acessando aí as nossas páginas, a Marli Paz também, e entre outros amigos e amigas. O Marcos Campanhano mandando um recadinho. Caos na crise do combustível. Parece que está acontecendo um lockout, onde grandes empresários de vários setores estão se aproveitando para elevar os preços ainda mais dos produtos e serviços. Tá aí. Realmente é uma impressão que a gente pode depreender dessa ação aí que está acontecendo no Brasil. O lockout seria a greve dos empresários, dos proprietários, né? Então, é uma opinião aí do Marcos Campanhã. Site UOL dizendo, não pode mudar a lei por uma pessoa. Uma entrevista que a Marina deu para o site UOL. Era a quarta pré-candidata à presidência a participar dessas sabatinas do SBT, Folha e UOL. Petrobras não segue regras, é outra opinião que ela deu nesse bate-papo, nessa entrevista aí. Aliás, a Marina fica sumida, né? De repente ela reaparece, né, Tonelli? A ação da Petrobras cai 14%, com diesel mais barato. A associação cita bloqueios em 23 estados, posto cancela a venda sem imposto em Santa Catarina, e a aérea pede que passageiro verifique voo. São todas manchetes do site UOL sobre a crise dos combustíveis. Motoboy, taxistas e vans podem parar também, em razão do custo do combustível.
MDB, PT e PSDB terão mais verbas do fundo eleitoral, conforme o número da bancada federal, em que há essa divisão. Sigilo de Tite trava a preparação dos clubes para o Brasileirão, clamando aí do sigilo do Tite, né? A Copa do Mundo está chegando, né, Toné? Logo, logo, o pessoal vai sair de verde e amarelo, ou será que vai vestir a camisa amarela ou não? O pessoal está indo só atrás da camisa azul, viu? A camisa amarela ficou meio maldita depois de certas manifestações aí. Mônica Kestner, um abraço, também está acessando a nossa página. Mais algumas matérias, uma curiosa aqui, água com gás e limão ajudou o médico Felipe a perder 45 quilos. Vou começar a partir para água com gás e limão, viu, para ver se perde um pouquinho essa tão estimada barriguinha, né? São 12 horas e 20 minutos, mais algumas notícias do site UOL. Avião da FAB cai na zona oeste do Rio de Janeiro. Os 2 pilotos conseguiram se ejetar antes da queda e, felizmente, sobreviveram. Essa matéria que eu comentei também está aqui no UOL, 10 doenças que são risco global para a saúde, são esses vírus estranhos aí que eu acabei de comentar. Míssil que derrubou o avião da Malásia era controlado pela Rússia, diz o UOL. Lucro líquido da Caixa dispara para 3,2 bilhões no primeiro trimestre. Na Bahia, comunidades tradicionais e produtores disputam reservas, há conflito pela posse da terra. O governo fecha fundo que controla dólar e o usa para pagar despesas. Isso até os economistas mais conservadores estão criticando. Esse fundo soberano era um colchão para evitar as variações do dólar. Tinha alguns bilhões de dólares reservados para conter aí a variação do dólar. E o Temer foi lá e acabou com o fundo soberano, que estava bastante reduzido, poderia se passar por cerca de 500 milhões de dólares aí, né? Então, acabou, e agora, pelo que eu estou entendendo, não sou economista, mas o dólar vai flutuar aí a seu bel prazer, né? Com riscos para a economia e para o consumo interno aí. Tá ok? São aí dúvidas que certamente a gente tem também. Essas são as principais manchetes que eu estou vendo aqui no site UOL. Já são 12h22, nós vamos à primeira notícia de saúde. Vamos então à primeira matéria de saúde. Qual é a primeira aí, Titonelli, por favor? Primeira matéria de saúde. Exatamente qual é o tema mesmo? A informação precisa de quem entende do assunto. Maio é o mês mundial do melanoma. Esse tipo de câncer de pele mata 6 pessoas por hora no mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde. Nesse mês, a Novartis lançou a campanha Isso é um Sinal, para alertar a população sobre a importância do diagnóstico precoce da doença. No Brasil, o Instituto Nacional do Câncer estima 165 mil novos casos da doença só em 2018. O melanoma é o tipo de câncer de pele mais agressivo, apresentando alta taxa de mortalidade. Os primeiros sinais do melanoma são pintas, mais comuns nas pernas das mulheres e no tronco dos homens. É importante que ele seja identificado o quanto antes. O oncologista Rafael Schmerling explica a regra utilizada para diagnosticar a doença. A gente tem uma regra que é o ABCDE. As pintas que preocupam, então, são o A é de assimetria, o B, as bordas da pinta, que são irregulares, o C, sem as cores da pinta, então, pintas com múltiplas cores, o D é o diâmetro, então, pintas que têm mais de 5 ou 6 milímetros merecem uma atenção, e o E vem de evolução, que é a pinta que cresce, ou eventualmente fica nodular ou pode sangrar. Existem opções de tratamento para impedir a progressão da doença e melhorar a qualidade de vida do paciente. Testes moleculares são importantes para definir o melhor tratamento em cada caso. A importância dessa distinção é nós tornarmos viável alguns tipos de remédio para o tratamento. Existe uma mutação de um gene do melanoma, um gene chamado BRAF, e na medida em que você tem a mutação do gene, existe a possibilidade de tratar com remédios específicos. A única maneira de prevenção do melanoma é evitar a exposição a raios UV, utilizando protetores solares e barreiras físicas, como roupas apropriadas, chapéus e óculos escuros. Para mais informações sobre prevenção, diagnóstico e tratamento do melanoma, acesse o site
investigosinal.com.br. Agência Rádio Web de São Paulo, Leno Falck. Notícias com credibilidade. Jornal 60 Minutos, com Ernesto Albuquerque. São 12 horas e 24 minutos. Obrigado a Mônica Kestner também acessando as nossas páginas aí. A gente agradece. Hoje é quinta-feira e amanhã tem mais 60 minutos com as informações. Eu tenho ainda 2 matérias de saúde, uma delas falando do aumento da mortalidade infantil. Esse é um estudo feito por entidades sérias, mostrando que há uma previsão de aumento. Já houve, em 2016, um aumento da mortalidade infantil. Havia uma tendência de queda de 13, 14 anos para cá, e, de repente, com as medidas como a diminuição dos casos de Bolsa Família, mais de 1 milhão de famílias fora do Bolsa Família, como também menos recursos para a saúde, especialmente para a rede cegonha, o aumento do desemprego, entre outras medidas, contribuíram com maior pobreza, e tendo maior pobreza, realmente aumentando o número de crianças que podem morrer até 2030. Acredita-se, com essas medidas, que pelo menos 20 mil crianças a mais irão morrer, em torno de 20 mil. Então, essa matéria nós vamos mostrar na sequência, e para encerrar, nós teremos a importância da vacinação nas gestantes obviamente, durante a gravidez, a importância dessa vacinação para prevenir doenças em recém-nascidos. Uma boa tarde a todos e a todas. Muito obrigado pela audiência. Amanhã a gente volta. Até mais. Médico Repórter, a informação precisa de quem entende do assunto. A redução de investimentos em programas sociais adotada pelo atual governo deve elevar a mortalidade no país até 2030. A conclusão é de um estudo realizado por pesquisadores de universidades e instituições do Brasil, Reino Unido e Estados Unidos. De acordo com a análise, as políticas de austeridade adotadas no Brasil contra a crise econômica podem elevar em quase 9% a taxa de mortalidade infantil nos próximos 12 anos. Pela projeção, a retomada de investimentos em programas como Bolsa Família e Saúde da Família pode evitar a internação de 124 mil crianças e a morte de outras 20 mil de até 5 anos de idade, como explica o primeiro autor do estudo, David Razella, pesquisador da Universidade Federal da Bahia. Se eu tivesse uma implementação também da dos níveis de proteção social, então, principalmente da cobertura do programa Bolsa Família e do programa de saúde da família, em 2030, o presidente teria a mortalidade de menos de 5 anos, 8,6% melhor se tivesse a implementação da autoridade fiscal, como está sendo feita. Aos amigos do Face, um abraço para todos vocês. Amanhã a gente estará por aqui, tá ok? Todos e a todas aí, Paulinho Novaes, que acessou agora há pouquinho. Um abraço para todos vocês.